Pois bem, senhoras e senhores, a segunda temporada de The Last of Us foi um fracasso em todos os parâmetros. Que porcaria, hein? Ao ponto de que eu não consigo enumerar o que aconteceu. É mesmo, é? Porém, eu tenho a ajuda de alguém que simplesmente trouxe todos os dados que vocês precisam saber. Vem comigo. Fala, povo lindo, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Ayrton. E galera, no vídeo de hoje a gente vai reagir a um conteúdo de mais uma vez esse cara simplesmente fantástico que é o Jurandir Gouveia. Outra vez? Onde ele destrincha da melhor maneira possível o que aconteceu nessa segunda temporada de The Last of Us. E digo mais, Eu não estou suportando mais. ele consegue trazer à tona todos os problemas que realmente aconteceram e faz com que essa seja talvez uma das piores adaptações, ou será que eu devo dizer melhor, já que, bom, enfim, Uma foi a história, homem. vocês vão entender tudo isso. Mas antes, eu peço pra vocês que se inscrevam no canal, que ativem o sininho das notificações pra não perder nada do que sai aqui. Peço que deixem um like, que é muito importante, isso ajuda a gente demais na caminhada. Se puder e se quiser, torne-se membro, é barato e também faz com que a gente continue trazendo conteúdos pra vocês. Do meu lado tem um QR Code na descrição desse vídeo, tem um link que manda vocês diretamente para o LivePix e assim vocês podem doar o valor que vocês quiserem e também deixar uma mensagem, caso queira que eu leia no próximo vídeo. Então, também lembrando vocês aqui, atrás de mim, tem o Torquemada Pizzas, um HQ excelente que eu recomendo demais para que vocês comprem. Vou deixar no primeiro comentário fixado o link direto da Amazon com aquele descontinho que vocês sabem que sempre ajuda. Então, vem comigo! Pois bem, senhoras e senhores, já na segunda tela aqui, pronto pra reagir a esse cara fantástico que é o Jurandir. E eu tenho que dizer pra vocês, tá? Muito dos vídeos aqui que eu consigo trazer, coisas que eu não conseguiria expressar pra vocês, que eu não conseguiria trazer em palavras pra que vocês soubessem, ele consegue trazer. Então, vamos lá. Muitas formas de você estragar uma história, mas The Last of Us precisou da ajuda do Janho pra essa façanha. Eu prometi a mim mesmo que não assistiria mais The Last of Us depois do quarto episódio da segunda temporada, mas eu também prometi no começo do ano que eu ia emagrecer e aprender francês, então... Eu não julgo porque eu realmente também tava com essa meta do shape, e só que no meu caso era aprender inglês, no fim não rolou nenhum nem outro. Essa segunda temporada conseguiu ser mais chata do que Chá Revelação de Bebê Reborn. Nossa! Não. O próximo bem que eu tinha prometido. E os personagens se tornaram tão artificiais como os bebês reborns, fazendo com que essa temporada pareça uma fanfic do jogo original. Eu já falei que essa série morreu assim que o Joel morreu, mas assim como os zumbis infectados, ela continua andando por aí como se tivesse tudo ok. Teve gente que achou que pra mim, a versão perfeita de The Last of Us fosse algo parecido com isso daqui. We need you to get up. We're all counting on you. You can Ei, calma. Que versão é isso aqui, Jurandir? Pelo amor de Deus, cara, que versão é isso aqui? Ok. Yes! I can't die. Oh, Dad! You did it! I'm so proud of you, Joel. Can I call you Dad? Yes, you can, Ellie. Mas pra mim, Ai, rapaz do céu, que susto, Jurandir. Não faz mais isso, cara, pelo amor de Deus. a versão perfeita dessa série seria uma que não se baseasse tanto em conveniências do roteiro. Após Não. Antes que ele consiga prosseguir nesse momento, eu tenho que dizer pra vocês, tá? Eu, por mais que eu não curta nada do que o Neil Druckmann sempre coloca, né, seus fetiches, seus desejos nos personagens e em tudo que ele produz, basicamente a primeira temporada de The Last of Us, assim como o primeiro jogo, foi algo bom, foi algo bacana, bem desenvolvido, as histórias são bem tentadoras a assistir, não tem como dizer melhor do que isso, porque no fim, por mais que você às vezes tivesse algum tipo de resistência, algum tipo de não sei, será que eu confio? Uma série lacradora, mas no fim te ganhava, no fim tu acabava assistindo aquele episódio. Eu, por outro lado, foi exatamente a mesma coisa. Eu fui a cada episódio com medo do que iria acontecer, mas no final acompanhei até o último segundo. A segunda temporada, se não fosse por causa dos conteúdos do YouTube, eu digo pra vocês, turma, eu não teria continuado, eu teria dropado ao máximo, porque, querendo ou não, por mais que eu também tenha parado de fazer os filmes, né, fazer os vídeos, né, falando de cada episódio, porque além de não dar número nenhum, era um trabalho do caramba desnecessário, porque, cara, não dá, velho, não dá, essa série não dá. E outra coisa, né,
os 2 episódios com as melhores avaliações são os 2 episódios que o Joel aparece. O episódio 2 e o episódio 6, se não me falha a memória. 6 ou 5? 6. 6, né? Episódio 6. São os 2 episódios que melhor tiveram avaliação. Por quê? Porque, cara, me desculpa, tá, Bella Hamster? Me desculpa, mas não tem cabimento te deixar sozinha trabalhando nessa série. É muito peso, é muito, cara... É uma exigência demasiada pra essa menina que infelizmente não conseguiu suprir esse papel, né? Tem ator que realmente às vezes, por mais que pegue um papel mais simples, um papel secundário ou muitas vezes até um protagonismo, mas que não exija tanto da interpretação, ela consegue se sustentar. Não foi o caso da Bella Hamster, ela realmente não conseguiu segurar a onda e, bom, a segunda temporada é um exemplo claro disso. Uma primeira temporada que flertou com a perfeição, essa segunda temporada flertou com as estratégias de narrativa mais idiotas que existem. A principal delas, o Diabolus Ex Machina. Você talvez conheça o Deus Ex Machina, a versão bondosa dessa estratégia narrativa, que é quando seus personagens estão em uma enrascada e não tem nada que possa ajudá-los, aparece um milagre, algo que vai salvá-los. Deus, como acontece, por exemplo, no final de Matrix 3, como acontece no final de O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, quando Gandalf aparece, e isso é muito comum de acontecer. Não, e funciona, dependendo da situação, às vezes pra surpreender quem tá assistindo, às vezes quando tu já não tem mais esperança daquilo, o meu herói já era, foi de F, pagou a última fatura do cartão, do plano funerário, enfim, não interessa mais ou menos o que vai acontecer, né? Quando tu aparentemente tá perdido, tá ferrado, brota uma solução. Quando é bem feita, quando é bem construída, te surpreende e funciona 100%. E quando bem feito, fica bem legal. Já o Diabolus Ex Machina é o oposto. Parece que tudo vai dar certo e de repente, pam, acontece uma desgraça. Do nada, algo acontece. Tipo a saga Premonição, onde sempre vai alguém vai perder, não tem, né? Você começa a temer até de beber um copo d'água. Verdade. Cara, essa cena não faz sentido nenhum, velho. Eu quebrei um copo a recém em cima desse gelo. Eu não vou... Cara, preocupação zero, né? Preocupação zero. Ninguém parou pra pensar, não, é o seguinte, vou tirar esse gelo daqui, desculpa, vou dar uma olhada, tem parada errada, sei lá o que aconteceu, mas enfim, né? Olha o tamanho do caco de vidro. Bom, enfim, não vamos perder tempo, né? Não vamos estressar. Hoje é um dia tranquilo, né? Um react sem problema, simplesmente uma boa conversa aqui. E também, quando é bem feita, fica legal. Mas a forma como isso tem acontecido em The Last of Us tem ficado repetitivo e irritante. Diabo 1. Joel finalmente consegue levar Ellie para os vagalumes fazerem uma cura, mas o diabo entra em ação. A cura só pode ser conquistada fatiando o cérebro da Ellie. Algo que do ponto de vista médico-científico não faz nenhum sentido. Não tem como. Diabo 2. Abby quer vingança e no meio dos Estados Unidos inteiro, ela consegue encontrar Jackson, a cidade onde o Joel está. Talvez em algum momento a série vai explicar no futuro, agora da perspectiva da Abby, que é o que provavelmente vai acontecer, sim. E talvez a gente vai entender como que ela chegou até ele, mas no momento, por enquanto, isso é um Diabolus Ex Machina. Não, e outra, né, galera, pelo amor de Deus, cara, principalmente as soluções que essa série tomou, eu não me lembro direito do jogo, eu joguei rapidamente, sabe assim, sabe quando tu joga por jogar? Foi o que eu fiz. Totalmente esquecível, e ainda mais com tudo que aconteceu dentro daquele jogo, eu bloqueei da minha mente. Aí um pouco tempo atrás eu assisti um pouco de gameplay, mas a mesma coisa começou a vir aquelas lembranças horríveis desse segundo jogo, que eu digo, falando de gameplay, é muito bacana, é muito legal. Como história, alguma coisa, nada, é zero, tá? Esquece. Mas voltando ao assunto da série, todos os episódios tiveram facilidades no roteiro, né? Tudo aconteceu da maneira mais fácil ou da maneira mais idiota possível para que desse algum tipo de validação para Ellie ou de alguma maneira as coisas favorecessem o roteiro para ela. Vou usar um exemplo, nesse último episódio, tá? Não sei se o Jurandir vai falar. Nesse último episódio, para ela encontrar a Abby, ela pega um barco e sai no meio de uma tempestade. O barco vira, ela cai numa ilha. A ilha tem os Serafitas, que é, né, os cicatrizes. Esses caras capturam a Ellie, levam ela pra fazer um ritual lá, pra né, limar a guria, colocam ela pendurada. Na hora que ela vai ser limada, toca o alerta do vilarejo deles, e eles, em vez de limar ela e largar fincado, que seria o correto, já que ela é uma inimiga e foi decidida que seria limada, não, eles deixam a inimiga ali e vão pra vila. Sabe, eles não eliminam ela, não fazem nada, eles só abandonam, ou seja, ela sobrevive por causa do roteiro. Isso jamais iria acontecer. Mas enfim,
ela volta pra beira da praia e encontra o barco. Aí eu fico na dúvida, né? O Giga me disse que ali seria o mesmo barco que a Onda trouxe. Eu duvido muito, porque da maneira que ela virou, eu não acredito que tenha sido o mesmo barco e que tenha parado emborcado certinho, né, na beira da praia, que ela só teve o trabalho de empurrar pra água, subir e voltar pra sua missão. Cara, foi um troço assim que pra mim beira o ridículo. E eu não consigo acreditar que alguém que ganha um salário, vale refeição, vale transporte, né, que tem ali suas horas extras muito bem pagas, que tem um plano dentário, consiga pensar numa cena dessa e dizer: tá muito bom, gostei, vai pra série. Eu sei que as pessoas que jogaram o jogo vão ficar loucas com algumas afirmações que eu farei neste vídeo, mas eu sou uma pessoa em desconstrução e peço perdão adiantado me comprometendo a jogar os 2 jogos Uma pessoa em desconstrução é foda. da próxima temporada, mas por enquanto minha análise se baseia na perspectiva de alguém que não conhece a história e nunca jogou os jogos. Obrigado. Diabo 3, Abby e seu grupo não fazem ideia de como entrar na cidade e pegar o Joe, mas não precisa, porque basta a Abby esperar por 10 minutos. Na hora que ela foi fazer a ronda. É extremamente confiante. Na hora, ela tava dentro da casa, ele não passou, ele não tava ali. Na hora que ela botou o pezinho no gelo, o Joel passa na frente dela. No momento exato, quando ela tá ali quase desistindo, ela vê, o Joel tá ali, matá-lo-ei. Diabo 4, uma horda de zumbis aparece pra jogar Joel nas mãos da Abby, que oferece ajuda pra ele. Diabo 5, esse é o diabo que mais me incomoda, porque durante todo o espancamento, Joel não faz absolutamente nada, não tenta se justificar, não fala um A, ele simplesmente fala: vamos lá, garota, me espanca. Cara, é nesse momento onde eu mais me indignei no segundo episódio. No game, tá? No game ele toma um tiro na perna igual, perfeito, ele cai no chão, tudo ok. Só que quando pegam o Joel, eles seguram ele pra Abby descer a lenha. Porque vamos lembrar da diferença, né? No jogo, por pensamentos e vontades do Sr. Neil Druckmann, a Abby parece o Mike Tyson, tá? Ela fisicamente, tu olha pra guria, ela é o Mike Tyson. Bombadona, maluco shapeado. Trembo direto, porque não tem explicação como é que ela ficou daquele tamanho no mundo pós-apocalíptico. Que tem que ter uma dieta, bom, enfim, né? Não vamos entrar em detalhes. Mas aí beleza, né? Vamos, né? Porra, ela tá num jeito mais normal, um jeito que deveria ser num apocalipse zumbi, beleza, tudo ok. E o Joel, com um tiro na perna, ele não faz absolutamente nada. Nada, ele aceita. Ele aceita que vai apanhar até a morte. Ele não se levanta, ele não segura aquela guria. Cara, se tu já vai morrer, se tu já vai ser limado, se já te cercaram, se tu vai... Leva alguém contigo, pelo menos, cara. Poxa, o cara é o John Wick no mundo pós-apocalíptico. Ele aceitou apanhar até ser limado. Tá entendendo? Ele foi de Vasco totalmente tranquilo. Eu não consigo entender, velho. Não faz o menor sentido. Se a gente parar pra analisar, não faz sentido o que aconteceu. Sabe? A série literalmente só quer que as coisas aconteçam. Diabo 6, é claro que ninguém vai conseguir ajudar o Joel, porque o diabo mandou uma horda de zumbis junto com uma nevasca e ainda bagunçou com um rádio pra ninguém conseguir se ajudar. Lembrando que essa horda só foi despertada porque a Abby, depois de ver, né, o Joel a cavalito, tenta alcançar ele, cai do penhasco, cai no meio da horda, sai intacta do meio da horda, tá todo mundo levantando dali e sai intacta, corre até lá um cercadinho lá, né, tipo parece uma prisãozinha, um galpãozinho. O Joel encontra ela, diz o seu nome, a Dina grita o nome do Joel, ela reconhece o cara, e aí, né, o Joel, em vez de, sei lá, vamos pra cidade, vamos levar ela junto, vamos ter que fazer alguma coisa. Não, meus amigos estão perto, vamos lá. Ah, para, time! Se bem que a invasão dos infectados em Jackson é a melhor cena de ação de toda essa série. Essa parte sem dúvidas foi o único ponto alto realmente dessa temporada. Perfeito. Mas aí nós temos um Deus Ex Machina. Ellie e Dina estão encurraladinhas no 5º episódio e Jesse aparece do nada. No meio de uma cidade inteira, ele encontra o lugar exato e chega na hora exata. Salvá-las. Não, e o roteirista sabe que esse negócio ficou tão porco, ficou tão ruim, que basicamente ele só fala: eu te achei. Não, mas como é que tu achou? Não, eu te rastreei, aí encontrei o teu cavalinho, e aí eu imaginei que vocês estavam lá, cheguei lá, vocês estavam lá. Perfeito, é isso aí. O Deus da conveniência. Aí entra o Diabo 7, porque o Jesse, que era o Deus Ex Machina dessa história, acaba sendo vítima do diabo, porque de repente a Abby encontra o lugar exato onde eles estão se escondendo, dá um tiro no rapaz, que morre. E é isso, mais um morto. 7... Não, e bala, né? É headshot, né? É one hit kill a Abby. Ela só viu. A porta abriu HS.
Toma. Quem é que tá escrevendo essa história? É o time da Alemanha? 7-0 pra Alemanha. E toda a história vai ter conveniências, porque se tudo é explicado, fica chato pra caramba. Mas quando isso começa a acontecer num padrão, aí fica irritante também. Aliás, eu tô precisando de um Deus Ex Machina e você talvez seja o meu Deus Ex Machina, porque eu tô precisando de pessoas que cliquem num botão para eu poder concorrer e ganhar o prêmio IBEST de melhor influencer de streaming, cinema e séries. E você pode ser essa pessoa pra me ajudar. Você pode clicar no link, tá? O IBEST foi aqui no Rio Grande do Sul. Na descrição, ou ler esse QR Code, e isso vai dar um alcance muito maior pro canal. Então, se você tiver um tempinho, por favor, seja meu Deus Ex Machina nesse momento tão importante. Mas tem outras coisas que me irritaram nesse final de temporada também, como por exemplo, quando a Nora tá morrendo, a única coisa que ela fala pra Ellie sobre a localização da Abby é baleia, roda. E daí, de repente, a Sherlock Holmes Ellie olha para um aquário. Baleia, é lá que ela tá. Por que a infeliz da Nora não falou logo aquário? Não é uma palavra difícil de ser dita? Será que ela não tava só xingando a Ellie? Teve o triângulo amoroso mais desnecessário dessa história com a Ellie, Dina e Jessie, com diálogos extraídos de Malhação. E tem as mulheres. Quando eu falo isso... Aqui, galera, aqui é um momento desse vídeo que pra mim o Jurandir acertou, assim, na gaveta. Isso aqui foi diretamente no ângulo, onde a coruja dorme. Isso aqui foi... Cara, não tem explicação o quão preciso ele foi, porque eu não tinha me atentado nesse detalhe. É um detalhe tão simples, tão visível, que eu acho que a maioria de vocês já deve ter percebido. Só que eu não tinha ligado os pontos, porque a série... Principalmente a segunda temporada, ela foi tão chata, ela foi tão ruim, tão mal escrita, que eu literalmente só tava assistindo pra saber o que tava acontecendo. Eu sei que parece extremamente misógino, mas me ouça, porque não é. Eu já falei que uma das personagens, provavelmente a personagem que eu mais amei nessa série, seja a Tess. Tess era uma personagem maravilhosa, é uma pena que o arco dela se encerra tão precocemente. E se não me falha a memória, me corrijam aqui nos comentários se eu tiver errado, mas a Tess ela deveria ser a protagonista do jogo, se não estou errado, tá? Que tu levaria a Ellie com o Joel até ela, e aí é isso, né? E aí depois, né, vida que segue com o Joel por um lado e tu seguiria jogando com a Tess como protagonista. Porque de todos os personagens, ela é a que eu gostaria de ter conhecido mais, ter conhecido sobre o passado dela, tê-la visto mais em ação. Essa personagem foi extremamente bem construída. Eu amo a Tess, ok? Eu amo a Tess, eu amo personagens femininas, amo. Mas tem uma coisa que essa série faz, que é irritante, estranho e irreal. Todas, absolutamente todas, as líderes dessa história são mulheres. Todas. Por algum motivo, aí, ó, viu? Eu falei. O matriarcado se desenvolveu. A líder dos vagalumes é Marlene. Em Kansas City, a líder também é uma mulher, Kathleen. A líder de Jackson é Maria, uma mulher. A líder da resistência em Seattle é outra mulher. E adivinha qual que é o sexo da profetisa idolatrada e seguida pelos cicatrizes? Uma mulher. O mundo de The Last of Us parece ter resolvido a questão de gênero, colocando todas as mulheres em posição de liderança. Não, e o problema não é o fato de ter mulheres na liderança. Esse não é um problema, isso aí não seria caracterizado como lacração, né? Vamos dizer assim, para que as pessoas aqui, né, nós que somos mais críticos e sabemos dividir as coisas, podemos dizer. O problema é tu literalmente fazer todas as líderes, todos os comandos que existem dentro de The Last of Us serem feitos por mulheres. Cara, assim, nós estamos no mundo, nós vamos entrar em The Last of Us. Nós estamos no mundo pós-apocalíptico, onde confrontos, saqueadores, monstros, tudo acontece a todo tempo. Então, nesse momento, cara, o Jurandir vai usar o exemplo claro. Quando tem uma guerra, quando tem algum problema assim, quem é que vai pro combate? Os homens. Mas além do fato disso, né, qual é a questão? Os homens saem para proteger a sua família, saem para proteger as suas esposas, seus filhos, filhas, mães, pais, saem para proteger as pessoas. Isso já é meio que já genético, isso sai de nós, né? Isso é de nós, é a questão da proteção, de buscar proteger quem a gente ama. É de nós. Então, nesse mundo pós-apocalíptico, quem é que iria no The Walking Dead? Nós temos o Rick. O Rick é o líder, ele controla tudo, todo mundo segue ele pela experiência, pela questão da segurança que ele passa, pela liderança que ele tem. E não digo que nenhuma dessas meninas poderiam ser as líderes de respectivos lugares. Só que é como o Jurandir disse, né? É um padrão. Todos os núcleos são liderados por mulheres. E é algo assim, onde tem o Tommy, que praticamente é o John Wick 2, né, junto com o Joel. Não, mas a Maria é a líder. Em Kansas City, lá que a gente viu que é a moça lá que eu esqueci o nome. E por aí vai,
sabe? Vai, não adianta. E por mais que as coisas sejam bem escritas, o que também não foi, né? Não foi, vamos ser sinceros, não foi. Nada justifica isso, tá? Mas olha o que o Jurandir vai dizer. Liderando exércitos num mundo pós-apocalíptico contra os zumbis. Vamos refletir um pouquinho nisso daqui? No mundo real, e a ficção é ficção, não é mundo real, mas ela tenta refletir um pouco do mundo real, porque óbvio, como disse tem uma base, né? Na ficção você tem que contar uma verdade para que isso pareça realmente verdadeiro, e daí depois você pode contar algumas mentiras. Que aí tu pode ter vínculo, né? Uma história acaba tendo... Tu tem proximidade com uma história. Eu acabei de assistir mais uma vez o filme Sinners, Pecadores. Cara, é uma história fantástica, né? Tem uma história real envolvida dentro de uma fantasia, mas como ela tem base em coisas que aconteceram e depois tornam tudo meio que uma analogia, né? Uma fantasia em cima de coisas que realmente aconteceram, tu acaba entrando de cabeça naquela história, entendeu? Então, mais ou menos, quando uma história é contada, ela tem que ter uma base na realidade que é pra te manter fixado teu ponto, teu pensamento ali. No mundo real, em todas as guerras que já existiram, a liderança das guerras, o fronte de batalha, todos que estavam lá, 99,9%, eram homens. E isso não tem a ver com machismo, porque eu duvido que as mulheres estejam realmente tão dispostas assim a irem pra guerra, lutar e morrer, porque nem os homens querem. A gente faz isso porque a gente é obrigado e porque a gente acredita numa moral de que as mulheres e as crianças devem ser protegidas e de que é a função do homem se sacrificar pelo bem maior, porque as mulheres é que vão trabalhar na reconstrução da sociedade. Então as mulheres em tempos de guerra sempre tiveram papéis de reconstrução. Não, isso é uma base, cara. São uma base. Mulheres são as pessoas que têm mais atenção, cuidado, zelo, né? Tem mais a mente mais preparada, querendo ou não, são mais maduras. Então a gente sabe que nesse momento elas estariam prontas para ajudar na reconstrução, enquanto os homens sairiam para pegar zumbi, fazer brinquedo e coisa nada, as mulheres seriam para manter tudo firme. Querendo ou não, seria assim. Pela sua inteligência, pela sua atenção, né, cuidado, são minuciosas, né. Então, cara, é assim que funciona. Mas não, eles elevaram à 8ª potência isso aqui. O mundo não pode ser reconstruído por homens, cara. O mundo tem que ser reconstruído pelas mulheres. Elas dão a luz, elas nutrem, elas desenvolvem, elas educam. Por isso que eu tô reagindo esse cara, maluco. Ele consegue trazer palavras mais bonitas pra tentar corrigir as besteiras que eu falo, sabe? Eu sou bem atrapalhado. Eu não sei, eu não sou um bom comunicador. Às vezes eu acerto, mas não é sempre. A única mulher que realmente faz faz muito sentido é a Maria em Jackson, porque realmente é uma cidade tentando se reconstruir, colocando ordem, fazendo com que aquilo pareça uma família, pareça realmente um mundo normal. Uma mulher é a personagem perfeita pra esse papel. Mas daí você chega em Kansas City, onde tem aquela Kathy com aquela vozinha, eu quero que vocês matem todos. E os homens, mas eu acho que tá errado. Eu disse pra matar todos. Desculpa, senhora, vamos matar todos. Sabe, uma coisa que, cara, não é realista. Não, e não faz sentido essa galera obedecer essa mulher, cara. Não faz sentido. Faz sentido nenhum. E mais uma vez, porque eu sei que tem gente na internet que tem limitação cognitiva e não consegue entender exatamente o que eu estou falando. Não, Jurandir, mas eu vou te falar, tá? A gente vai explicar, a gente vai tentar desenhar, a gente vai tentar deixar da maneira mais palatável possível para que essa galera entenda o que se trata na questão de realidade, de conceito, do que poderia acontecer, da gente usando um exemplo real. Só que essa turma, especificamente que tu tá falando, eles só veem uma coisa, exatamente a sua própria ideologia, onde dali não sai nada a não ser essas baboseiras que a gente vê todo santo dia. Eu não estou dizendo que mulheres não podem ter cargo de liderança até tem mesmo que de fazer exércitos. o óbvio. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que essa não é a realidade. Nunca foi. Em nenhuma das guerras que vivemos, não é a realidade. Ok. A gente tá falando também de uma série sobre zumbis infectados por fungos, né? Qual é o nível de realismo que a gente espera disso? A temporada foi ruim, 2 episódios se destacaram, os 2 tinham o Joel... Aí, ó, olha o que eu falei. Olha o que eu falei, time. Olha o que eu falei, cara. Mas por quê? Por que os 2 melhores episódios foram os que tinham o Joel? Porque o Joel é o personagem mais bem desenvolvido, o personagem que tem a maior carga dramática, o personagem que todo mundo se apegou por causa do primeiro jogo, como foi construído da maneira fantástica que foi o primeiro jogo. E por último, tá? Por último e não menos importante, por mais que eu não goste do Sr. Pedro Pascal, tá? Por mais que eu não suporte esse cara, mas ele é um ótimo ator.
Ele é um ótimo ator. Esse é um ponto que eu não posso tirar dele. Eu tenho que separar o CPF do CNPJ. O cara é um excelente ator, o cara é incrível. Então ele fez um ótimo papel como o Joel. Mas o Joel depressivo que faz terapia e tem ansiedade. Mas aí é o roteiro, tá? Aí é o roteirista que escreveu o Joel dessa maneira. E o Pedro Pascal se dispôs a viver esse personagem. Então é por isso que eu falo muitas vezes que ele é o cara que se vende para fazer qualquer papel. Não interessa se o cara tem que ser um macho alfa, como foi no caso de Gladiador 2, né? E não sei nem dizer se dá pra classificá-lo assim no filme, mas, né, um cara mais sério, um cara mais bruto, ou um cara mais desconstruído como é o Joel, e principalmente como será Reed Richards no filme do Quarteto Fantástico. Mas esse é o Pedro Pascal, ele sabe fazer o papel dele, ele sabe trazer um personagem, e nos 2 episódios em que ele apareceu, a série ganhou peso, a série ganhou emoção, porque, cara, mais uma vez, infelizmente, a Bella Ramsey como atriz, num papel que exige carga dramática, que exige expressões, que ela tem que ser carismática, que ela tem que ser, sabe, nos seus trejeitos, ser um tipo de pessoa que tu goste de assistir, ela não consegue, porque ela é meio, não sei dizer pra vocês, sabe, ela não consegue desenvolver o que ela tá tentando passar pra gente, sabe, na hora de chorar, na hora de ser feliz, na hora de ser dramática. E também, eu não posso culpar só a atriz Bella Ramsey. O roteiro não ajuda. Muitas vezes, um ator ruim, ele vai conseguir, né, ser salvo pelo roteiro, né? Quando o ator é ruim e o roteiro é muito bem escrito, o diretor sabe o que fazer, o ator até se sobressai, ele consegue render muito mais do que ele conseguiria normalmente. Quando o ator é incrivelmente estilo Denzel Washington, um cara sensacional, um cara incrível, não interessa o roteiro, cara. O cara entra em tela, acabou. Ele destrói, porque ele sabe estar em cena, ele sabe te passar a presença dele, ele consegue te demonstrar o que ele tá tentando fazer. Seja em um que foi de Memórias, que é o penúltimo episódio, ou o segundo episódio, né? Se bem que o segundo episódio é quando ele morre. Mas enfim, foram 2 episódios bons, mas no resto tem um outro problema. O terceiro problema aqui, ele tá se agravando cada vez mais. Falta antagonismo entre os personagens. Olha, pra você criar uma boa história, onde você tá colocando pessoas caminhando juntas, onde você tem duplas, trios, parceiros, você precisa criar antagonismo entre esses personagens. As melhores histórias são assim. Sherlock Holmes é o oposto do seu amigo Watson. Dr. House é o oposto do seu amigo Wilson. Quando você vai pra Vingadores, Tony Stark é o oposto do Capitão América. E isso gera conflito, gera tensão. Katniss Everdeen, no filme Jogos Vorazes, ela é o oposto do Peeta. E isso gera conflito, gera intensidade, gera carga dramática, gera emoção. Joel, durante boa parte da história, era o oposto da Ellie. Os dois, a Ellie tinha aquela visão muito mais inocente, romântica e alegre da vida, enquanto o Joel era o completo oposto disso, até que ele vai sendo transformado, e isso é bem legal. Porém, depois que o Joel morre, a Ellie vai fazer parceria com a Dina. E as duas são iguais. Não tem conflito, não tem tensão. Qual a necessidade da existência da Dina aqui se ela não ajuda a avançar a história? Ah, mas é uma história de um apocalipse zumbi. Cara, o Jurandir, ele consegue trazer tudo que a gente quer dizer, tá? Mas o grande fato, por que a Dina é assim? Pra poder carregar a Ellie. Ponto. Ah, não tem nada a ver, tá reclamando. Pode reclamar aí, cara. Pode reclamar à vontade. Mas essa é a maior verdade. Eles sabiam que a Bella Ramsey não ia conseguir dar conta na segunda temporada. Eles sabiam. Por isso que a dona HBO é uma das maiores culpadas que tem nisso aqui. Toda essa pataquada que a gente tá tendo aí hoje em dia, essas brigas e tudo, é por culpa da dona HBO. Ela sabia que a Bella Ramsey não ia dar conta do recado. O que fizeram? Traz a atriz, né, a Isabela Merced, acho que é, se não me falha a memória, e coloca ela pra carregar a Ellie, a Bella Ramsey. Ela não vai conseguir suportar essa série, não vai conseguir conter. Então vamos colocar uma atriz carismática, linda, que consiga desenvolver o seu papel, consiga fazer o seu trabalho para poder sustentar os episódios que não temos o Joel. Vocês estão entendendo? É basicamente isso que aconteceu. E bem disse o Jurandir, é uma história de amor. Maluco, o mundo acabou. Só tem pessoas loucas, malvadas, andando por aí. Salva-se 5 ou 6 que estão soltos. O resto é só maluco, fora os infectados.
Que loucura é essa que eu vou estar focando em história de amor no meio da... Não, olha, cara. E aí é umas desculpas, é uns argumentos, é uns troços... Desculpa, é uns troços sem sentido, cara. Isso estressa, isso irrita. Sério que é essa a sua prioridade num apocalipse zumbi onde você tá procurando vingar o homem que era como um pai pra você, é uma história de vingança, de ódio. Assim. Ai, mas o jogo é assim. E quem disse que o jogo é perfeito? Você acha que só... Cara, isso... é que nem a gente que a gente mais sofre. Às vezes tem umas lacradas nos filmes da Marvel. Ai, mas nos quadrinhos é assim. Então nos quadrinhos é ruim também. É ruim também, não muda nada. Continua sendo ruim. Uma obra original ruim gera adaptações ruins. Ponto. É assim que funciona. Né? E no jogo, tá? No jogo, quando, por exemplo, a Dina conta que tá grávida, a Ellie se sente totalmente meio que traída, porque na cabeça dela a Dina iria ajudar e naquele momento só iria atrapalhar na vingança. Nem isso a série deixou. Nem isso. Ai, eu vou ser pai? Só porque o jogo era assim, quer dizer que era bom? O jogo também tem coisas ruins pra caramba. Claro, quando você tá jogando o jogo, e uma crítica que eu ouvi de muita gente, eu gostei do jogo 2 e tal. Quando você tá jogando o jogo, tem alguns fatores cognitivos que entram em cena. Como, por exemplo, você pagou por aquilo. Ou você teve que desbloquear um negócio aí, baixar um negócio e gravar no CD, mas de qualquer forma, deu trabalho. E você vai ter que investir tempo na perspectiva daquela história. Jogar é algo de imersão. Você tá dentro daquela história completamente diferente. Então, você acaba gostando mais porque você tá investido naquela história. Completamente diferente de assistir. Eu não tô falando do jogo, tô falando da série. E na série, a falta de antagonismo desses personagens, ela faz com que a história fique muito plana. O único antagonismo que acontece agora no final da temporada é entre a Ellie e o Jesse, que é realmente um extremo oposto dela e que gera uma dinâmica, gera debate, gera conflito. Aí ele leva um tiro na cabeça, né? Acabou. Ele é um cara que tava sendo racional. E a série, né, por mais que ela tente demonstrar que a vingança da Ellie é tão cega, ela é atrapalhada e coisa, mas por mais que a série deveria tentar pelo menos fazer a gente entender a Ellie, deveria fazer a gente gostar de estar com a Ellie, de tentar ver onde ela tá indo, de tentar buscar essa vingança. A série não faz nada disso. Absolutamente nada disso. E aí quando o Jesse e a Dina estão em cena e começam a conversar e falar com as coisas pra Ellie, cara, fica tão claro a falta de qualidade, principalmente do roteiro vindo da Ellie, chega a ser absurdo. Chega a ser absurdo as decisões que ela toma do nada, as coisas que ela fala por besteira, que ela simplesmente quer ser a adolescente, que no caso ela tá interpretando uma adolescente que é revoltada, que sabe de tudo, sabe, cara, é uns troços assim que tu vê que o roteiro não se dá o trabalho de explicar e nem não tá nem aí. Essa é a realidade, não tá nem aí. Boa segunda temporada. Que vem a terceira daqui a uns 2 anos, quando todo mundo já vai ter até esquecido dessa série, e provavelmente ela vai ter uma das piores audiências da história de uma série que começou tão bem. A terceira temporada, que eu acho que não deveria ser o plano inicial, eu imagino, acho que eles deveriam. Eu acho que na ideia deles haveriam 4, tá? Mas é uma hipótese minha. Porque a primeira a gente já viu, segunda, Ellie, terceira, Abby e quarta, Resolução. Eu imagino que deveria ser isso. Eu imagino, tá? Não é uma informação, não é uma notícia, não é nada. Isso aqui é um achismo da minha parte. Só que nesse caso, por exemplo, a terceira será definitivamente a última e eu ouso dizer que de longe será uma das piores audiências que eu já vi na minha vida em relação a uma série de TV. Vocês podem anotar o que eu tô falando. Bem, vai ser assim, Mas anota de lápis, porque se eu errar, né? Uma das maiores quedas de audiência da história, eu tenho certeza disso, porque é uma história que já cansou pra caramba. Eu gostaria de ver essa perspectiva agora da Abby, parece que seria interessante, mas nesse ponto da história a maioria das pessoas já... Ela é a Ellie, cara, essa menina, como que cargas d'água essa guria perdeu pra Bella Ramsey? Não tem time, não tem. Desistiu dessa jornada e simplesmente não se importa mais. Os fãs de carteirinha do jogo ainda vão querer ver como que isso vai se desenvolver. Eu também vou acabar acompanhando, porque eu gosto de me torturar e não tenho tanto amor próprio quanto eu imaginava que eu tinha. Eu não julgo, né, cara? Eu já tô nessa, já assisti a segunda temporada. O que tiver que vir, vai vir. E tamo junto, né? Vamos nessa.
Mas nós veremos como isso vai se desenvolver no futuro. Não esquece de votar em mim no IBEST pra gente conseguir aí chegar entre os 10 primeiros pelo menos e o nosso canal tem mais alcance. Se você gostou desse vídeo, se inscreve nesse canal, deixa o seu like e confere esse vídeo aqui, caso você ainda não o tenha visto. Eu falo sobre o grande problema, na minha perspectiva, do The Last of Us. Um forte abraço e arrivederci. Cara, mais um vídeo sensacional do Jandir. Cara, realmente teu trabalho é incrível, tá? Provavelmente tu nunca vai ver nada sobre mim, nenhum vídeo que eu falei sobre o que tu fez, sobre o teu trabalho, mas fica aqui meu elogio mais uma vez. Teu trabalho é incrível e é uma satisfação poder trazer aqui um react, trocar uma ideia, mesmo que seja, né, com a gravação. Sempre é incrível. Mas, galera, basicamente é isso, cara. A segunda temporada de The Last of Us pra mim foi a pá de cal em cima de toda desse trabalho, vamos dizer, medíocre, por que não, que aconteceu nessa segunda temporada. É inacreditável que isso tenha caído nas mãos de todo mundo que trabalha na chefia da HBO, que fizeram uma reunião, olharam isso aqui, leram esses roteiros e disseram, cara, tá muito bom, vamos botar pra frente, vamos que isso aí vai dar boa. Confirmar uma terceira temporada antes mesmo de deixar a segunda rolar pra ter uma ideia de quais seriam os números. Poderiam fazer uns episódios extras e encerrar na segunda? Absolutamente não. Eles apostaram tudo e apostaram errado. Mas é o seguinte, vem comigo. Pois bem, senhoras e senhores, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu quero saber da opinião de vocês sobre a segunda temporada de The Last of Us. Vocês gostaram, não gostaram? Acharam que foi muito bom, foi muito ruim? Deixa aqui embaixo nos comentários a opinião de vocês sobre tudo isso que a gente viu nessa segunda temporada. Se assistiram, se não assistiram, deixa aqui nos comentários se estão pelo menos tentados a assistir. Galera, muito obrigado quem assistiu o vídeo até aqui. Não deixa de se inscrever no canal, de comentar, de compartilhar, que é muito importante. Isso ajuda a gente demais na caminhada. Se puder e se quiser, torne-se membro, é barato e faz com que a gente continue trazendo conteúdos para vocês. Do meu lado tem um QR Code na descrição desse vídeo, tem um link que manda vocês diretamente pro LivePix, onde vocês podem doar o valor que vocês quiserem, 1, 2, 3, 4, 5 reais, para a gente conseguir alcançar a meta de conquistar a nossa webcam, tá bom? Galerinha, muito obrigado quem assistiu o vídeo até aqui, meu forte abraço, até a próxima, valeu!